Você já se imaginou na seguinte situação? Você está no seu leito de morte, nos seus últimos momentos de vida. Você resolve pensar em tudo que você viveu até aquele momento. E aí você descobre que a sua existência foi um completo vazio. Acabei de ler o livro A Morte de Ivan Ilitch. E o que é esse livro? Então eu queria falar hoje, o clima ele vai pesar, já aviso que o clima ele vai pesar, mas eu não vou guardar isso só para mim. Eu preciso falar, eu preciso hablar com vocês sobre o que aconteceu na minha cabeça, porque é um livro que me trouxe assim muitas e muitas reflexões sobre a morte, mas principalmente sobre o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha existência, porque você imagina nos seus últimos momentos de vida onde você não tem mais o que fazer, você não tem uma segunda chance, você começa a refletir sobre toda a sua existência e você vê que foi assim um completo vazio. Eu comecei a ler esse livro e foi assim uma doideira na minha cabeça esse pensamento do que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, para que ela tenha de fato sentido. Eu me lembro também uma situação que eu fazia um curso de teatro. Eu fazia oficina de teatro lá na minha cidade, em São Carlos. E um dos exercícios era um exercício inicial, você fazia uma apresentação, tal. E eu me lembro, eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos. E eu me lembro que perguntaram para mim o que eu tinha medo. E muito nova, eu falei assim: eu tenho medo de olhar para trás e ver que eu não realizei os meus sonhos. E aí, lendo esse livro, eu cheguei à seguinte conclusão de que será que o que eu estou sonhando, será que o que eu estou imaginando para minha vida é realmente o que vai me fazer feliz, o que me traz essa sensação de realização pessoal muito grande? Porque tem uma questão social de que a gente vai trabalhando, a gente vai querendo conquistar um cargo de destaque no nosso trabalho, a gente vai sempre buscando essa ascensão social e a gente, quanto mais a gente sobe, mais a gente se afasta de nós mesmos. Inclusive no livro ele fala isso. Tem uma frase que é a seguinte: eu descia quando imaginava que subia. E aí eu fico pensando que é uma coisa, quando eu vejo, por exemplo, uma situação na televisão de alguém falando sobre poder ou querendo poder, esses bilhardários, esses milionários e tudo mais, eu fico pensando, para que, gente? É uma coisa que eu penso, para que tanto poder, para que tanto dinheiro, se todo mundo vai morrer, sabe? É aquele negócio, é a certeza que a gente tem, todo mundo vai morrer, mas isso só vai acontecer no outro. A gente não tem a percepção de que nós um dia vamos partir. Então, o que nós estamos fazendo dessa existência que é tão breve, é tão pequena? Um outro ponto que o livro toca é sobre a falta de empatia do ser humano. Então, enquanto ele está lá sofrendo, enquanto ele está lá é, agonizando nos seus últimos momentos de vida, ou até mesmo nesse processo da doença, as pessoas elas simplesmente estão vivendo as suas vidas. Então tem uma situação em que a mulher dele ela se troca com a filha e vão para uma peça de teatro. E ele fala assim: mas eu comprei o teatro para elas irem. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele vê, ele sente o quanto as pessoas não deixam de viver as suas vidas e o quanto as pessoas, de fato, elas não se importam muito com o outro e simplesmente vão vivendo. O livro ele começa já com a morte de Ivan Ilitch e as pessoas meio que já pensando quem que vai ocupar o cargo dele. Então esse é o primeiro choque. Sabe aquela história rei morto, rei posto? É mais ou menos isso que o livro ele já começa falando. Então todo mundo de alguma forma é substituível. Então às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, mas na verdade a gente não é. E quando a gente for embora, dependendo do cargo, da situação que você tenha, rapidamente vão te substituir com muita facilidade. Então, o que de fato importa é o que você está fazendo da sua vida no sentido de bondade, de perceber o outro,
sei lá, de pensar o que que eu tô fazendo da minha vida que faça realmente sentido para mim. É engraçado, mas eu sempre tive medo, assim, da morte e tudo mais, eu ficava pensando na verdade eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu sempre tive medo de fantasma, eu sempre tive medo de dormir no escuro e tudo mais. Eu me lembro até que quando eu era criança, a pessoa falava assim, acho que minha mãe, eu não lembro quem que era, mas falava assim pra mim: "Olha, para você perder esse seu medo de escuro, é só você ir num velório e colocar a mão no pé do defunto e falar assim: 'Leva meu medo'". E eu falava assim: "Meu Deus, como é que eu vou chegar no pé do defunto? Eu criança, como é que eu vou chegar e vou fazer isso?" Porque se eu tinha medo daquilo ali. E eu fiquei com esse medo, eu sempre tive esse medo de não da morte em si, mas eu tinha medo de fantasma. Daí eu falava assim: "Caramba, eu vou se acontece alguma coisa, eu vou ver coisa que eu não quero ver, mas eu vou me tornar um fantasma", então não faz muito sentido isso. E aí, lendo esse livro, o meu medo não é do fantasma, meu medo é dessa existência vazia. Eu fiquei com essa sensação, sabe assim, de você dormir pensando, né, o que que eu estou fazendo da minha vida, o que que eu estou fazendo das minhas relações com as pessoas, o quanto eu estou sendo o quanto eu estou dentro dessa roda, o quanto eu estou dentro desse sistema que me leva a querer uma coisa que eu nem sei se é o que eu realmente quero. Porque às vezes tem sonhos que as pessoas têm, não porque elas querem aquilo de fato, mas porque elas acham que de alguma forma socialmente elas serão valorizadas. E, e esse livro ele me trouxe muito dessas reflexões da minha própria existência. Não é uma resenha do livro, tá? Isso daqui não vim aqui trazer resenha do livro, mas eu vim trazer essa percepção minha, porque realmente, gente, a gente não pensa sobre a morte que tem um começo, um meio e tem um fim. Eu tenho pensado muito sobre o processo do envelhecimento na minha vida, como que vai acontecer, sabe assim, essa desconexão total de entender que tudo está mudando, o olhar do outro sobre mim, o meu olhar diante do espelho, a relação com o meu corpo, com a minha mente. Então, assim, eu estou num processo de adaptação para envelhecer. Tô com 44 anos, mas eu nunca pensei em relação à morte, eu nunca pensei sobre essa vida vazia, essa vida sem propósito de existência. Isso é um assunto que eu trago muito na terapia sobre o que eu gosto, o que eu quero fazer da minha vida. Até essa semana eu estava falando com a minha terapeuta, porque eu cheguei à conclusão de que eu não sei o que que eu quero, o que que eu gosto de fato. Sabe aquela sensação, a famosa, talvez seja quase que a crise da meia-idade, aquela famosa: "Quem sou eu?", né, "O que que eu quero?". Porque durante muito tempo a gente simplesmente vai vivendo nesse automático que nos desconecta da gente mesmo. E essa busca por poder, essa busca por status, essa busca por uma vida, materialmente, que o outro olha e fala: "Nossa, ela é bem-sucedida, ela é famosa, ela é isso, ela é aquilo", e esse afastamento da sua essência, né, porque a gente parece que durante a nossa existência, a gente vai perdendo fragmentos da nossa essência até o momento de você olhar no espelho e não se reconhecer mais. Então esse livro realmente ele me trouxe muito dessa reflexão do que eu estou fazendo da minha vida. Eu sei que esse vídeo pesou um pouco o clima, eu sei que é um assunto meio torto, mas como eu disse, eu não poderia ficar com essa só para mim e eu queria dividir com você. Então, se você não leu, eu convido a todos a lerem A Morte de Ivan Ilitch, e se você leu, escreve aqui o que que você achou do livro, se você também teve essa reflexão sobre a sua própria existência. Com essa eu me despeço, até o próximo vídeo. Tchau, gente!